A gente até avisa, reforça os avisos, mostra o caminho certo, mas tem investidor que prefere aprender na prática, o que pode acabar gerando prejuízos financeiros. Bem, pelo título do vídeo, você já deve saber sobre o que estamos falando. E é isso mesmo, viu? Hoje vamos falar sobre a famosa e necessária reserva de emergência. Para muitos investidores, isso aqui não é mais uma novidade. Só que acontecimentos recentes nos fundos de crédito pegaram muitos investidores que possuem renda fixa na carteira de surpresa, fazendo esses investidores levantarem o seguinte questionamento: afinal de contas, a renda fixa pode variar? Pois é. Pelo visto, não foram só os investidores de títulos públicos e privados que conheceram na prática os efeitos de uma marcação a mercado nos retornos da renda fixa. Ué, não sabe do que eu estou falando? A Camila Dolly, head de renda fixa aqui no Research da XP, já passou por aqui explicando melhor essa mudança. O link vamos deixar aqui na descrição do vídeo se você quiser se aprofundar no assunto. Mas em resumo, desde 2 de janeiro de 2023, as instituições que seguem as regras do Código de Distribuição da Anbima passaram a apresentar aos investidores da renda fixa o valor do preço a mercado dos títulos, também conhecido como marcação a mercado. A prática foi adotada para títulos públicos federais, exceto o Tesouro Direto, que já utiliza essa metodologia, debêntures incentivadas ou não, além de CRIs e CRAs. Ficaram de fora dessa marcação a mercado as emissões bancárias, como CDBs, letras financeiras, LCAs, LCIs, além dos FDICs. Acontece que nos fundos de investimentos, os títulos já são marcados a mercado desde 2002. É isso mesmo. Então, na teoria, nada mudou. Mas afinal de contas, por que esse tema voltou agora? Muitos investidores foram pegos de surpresa ao ver os fundos de investimentos em renda fixa que possuem um crédito na carteira oscilarem negativamente nos últimos tempos. Acontece que muitos investidores tinham uma parcela da reserva de emergência em fundos de crédito na carteira. Então fica aqui o primeiro aviso desse vídeo, para anotar em um lugar que você não pode esquecer. Evite investir sua reserva de emergência em fundos que tenham crédito privado ou que representem algum tipo de risco, se não soberano ou bancário de alta qualidade. Como assim? Fica comigo até o final desse vídeo para entender tudo. Ah, e se você não tiver conta na XP ainda, já aproveita esse QR Code que está aparecendo aqui na tela para você ter acesso a uma prateleira completa de produtos, te ajudando a investir melhor os seus recursos. Para começar o vídeo de hoje, vamos entender rapidamente a finalidade da reserva de emergência. A reserva de emergência, como o nome já diz, é um recurso destinado para emergências financeiras que podem ocorrer quando menos esperamos. E por isso, os investimentos da reserva de emergência precisam atender principalmente a 2 critérios. O primeiro, a questão da liquidez, para você ter saques rápidos quando necessário. E o segundo, a questão da segurança, para que você tenha ali baixo risco, poucas oscilações, evitando assim prejuízos no momento de resgate desse recurso. Essa combinação de alta liquidez e baixo risco acaba exigindo que esse investimento deixe a rentabilidade em segundo plano. Mas o questionamento que tende a aparecer é: qual valor eu coloco na minha reserva de emergência? Para saber o valor, você precisa calcular e ter em média ali guardado 6 meses dos seus custos fixos mensais. Esse é o valor ideal para te dar uma segurança e tranquilidade em caso de emergências. Mas dependendo da situação da sua família, dos seus planos, do tipo de contrato que você tem, pode ser que você precise aumentar o valor da sua reserva para até 12 vezes o seu custo fixo mensal. Por exemplo, supondo que você precisa de 2.000 ao mês para se manter com conforto. Neste caso, somando ali os 6 meses de reserva de emergência, o recurso que você precisa ter guardado é de R$12.000. Mas se o custo médio da sua família é de R$4.000, o recurso que você precisa para garantir esses 6 meses é de R$24.000. No entanto, esse número de meses para você guardar de cobertura da sua reserva de emergência, que é considerado essencial, pode variar de pessoa para pessoa, como no comentado. Então, faça esse cálculo de acordo com a sua realidade. Legal, agora que você já sabe como calcular a sua reserva de emergência, já sabe o porquê precisa desse dinheiro, a grande pergunta é: onde colocar a reserva de emergência? Então anota aí algumas regras de bolso. A parcela do patrimônio destinado à reserva de emergência não deveria ter um prazo de resgate maior do que D0 ou no máximo D1. Ou seja, você precisa conseguir resgatar rapidamente esse dinheiro, de preferência no mesmo dia da solicitação ou no dia seguinte, tá bom? E a dica aqui: na XP existem alternativas recomendadas para a reserva de emergência que tem um horário de resgate alongado. Procure o assessor de investimentos vinculado à sua conta para saber mais. Mas vamos aqui para a segunda regra. A sua reserva de emergência não deveria ter custos elevados, como taxa de administração. Normalmente, os fundos de investimento são boas opções para a destinação dos investimentos da sua reserva de emergência, sendo os fundos de renda fixa da categoria
referenciados DI os mais adequados. Porém, é importante estar atento a um detalhe, que é a terceira regra de bolso aqui dessa nossa conversa. A sua reserva de emergência não deve ter crédito privado em seu portfólio. Veja bem, alguns avisos podem ser considerados repetitivos, porém são necessários quando falamos de reserva de emergência, como da importância da segurança, da liquidez e de ter a rentabilidade de segundo plano. Tudo isso eu já falei por aqui. Porém, existem algumas alternativas de alocação que até podem parecer que promete isso. Porém, na prática, o risco aumenta consideravelmente. Um exemplo são os fundos referenciados com crédito privado. Mesmo que os papéis selecionados sejam de empresas com segurança, a marcação a mercado pode trazer sobressaltos na rentabilidade, o que não é desejado para esse tipo de alocação. Para entender o que seria esse risco, eu trouxe aqui um gráfico. Nele temos o fundo referenciado DI, que por regra investe no mínimo 95% do seu patrimônio em títulos públicos atrelados à Selic, e dessa forma oferece liquidez e segurança como componente principal desse fundo. E aí o segundo fundo que está aqui na tela é um fundo de renda fixa que tem crédito privado na carteira. Esses fundos costumam ter em seu nome a sigla CP ou escrito diretamente crédito privado. Eu chamo a atenção aqui para duas variações, uma em 2020, onde os fundos de crédito foram marcados negativamente por uma série de fatores, como os temores dos investidores em relação aos impactos da pandemia nos títulos de crédito, uma queda considerável na taxa Selic no período, e tudo isso foi somado ao aumento do prêmio de risco nos títulos de renda variável. Então houve um fluxo ali de resgate nesses títulos. Foi uma queda pontual, os spreads de crédito foram se normalizando ao longo do tempo, até chegar aqui esse dente em 2023. Perceba que houve uma variação negativa, uma recuperação na sequência com a normalização dos spreads, mas uma nova queda agora no início de 2023. Eu busquei um fundo de crédito que passou por esses dois momentos para explicar e diferenciar o que aconteceu. Agora em 2023, com o anúncio de recuperação judicial das Americanas, as dívidas da empresa, que era amplamente bem vista pelo mercado, teve seu preço, que é o valor que você recebe quando você vende o título, indo a 10% do seu valor de face em alguns administradores e até mesmo em zero a outros. E aí, não foram os fundos classificados como high yield, que são os de mais risco, que sofreram não. Os que mais sofreram com esse episódio foram os fundos de crédito do tipo high grade, ou seja, que investem em títulos de alta nota de crédito. E isso aconteceu pela classificação dos títulos de dívida das Americanas. Esses fundos mais conservadores, eles tinham exposição na carteira a debêntures e a bonds da Americanas. E aí o que aconteceu? Vimos a cota desses fundos acompanharem a queda do preço desses ativos. E aí muitos investidores se perguntam: esses fundos vão se recuperar, assim como em 2020? Nós acreditamos que sim. E até nessa linha, não vemos razão material para sugerir resgate dos fundos de crédito em geral ou até mesmo de algum mandato específico, salvo se o investidor tiver alguma necessidade emergencial. Viu só? Essa necessidade emergencial é o que estamos falando aqui. Se o investidor colocou a sua reserva de emergência em um fundo desse e precisa sacar agora, vai sair no prejuízo. Mas aquele que colocou de acordo com seus objetivos, consegue esperar um pouco mais até a recuperação da cota desses fundos. Até existe quem defenda que vale a pena maximizar o potencial retorno dentro da reserva, colocando um pouco de crédito privado. Mas o que eu levanto de questionamento aqui é: emergências podem esperar? Ou se acontecer algo, você vai ter que resgatar esse fundo com a cota negativa? Dessa forma, não espere da sua reserva de emergência nada além da sua tranquilidade bem planejada. E isso por si só já faz toda a diferença. Lembre-se que construir e gerenciar bem a sua reserva de emergência é um dos seus primeiros passos para ter tranquilidade para fazer novos investimentos de mais risco e que busquem mais retorno em outra caixinha, já que a reserva de emergência representa o seu colchão de segurança, o seu amortecedor para necessidades inesperadas ao longo do caminho. Espero que tenha gostado do conteúdo e se curtiu, já deixa o seu like e se inscreve no canal do XP para acompanhar mais conteúdos desse gênero. Até a próxima!